Olá, crianças, graça e paz. A tia Val veio trazer mais uma historinha da Bíblia para vocês. E dessa vez a tia vai falar sobre o encontro de Jesus com Pedro. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Fecha os olhinhos, repita com a tia Val, hein? 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou agora juntar todos e fazer minha oração. Papai do céu, obrigado por minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos pastores, dos tios, das tias. Nos dá entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Crianças, Pedro, ele era pescador e teve um dia que ele estava pescando junto com alguns dos discípulos de Jesus. E eles passaram a noite inteira pescando e nada de conseguir nenhum peixe sequer. Eles costumavam pescar à noite num mar chamado Galileia, do Mar da Galileia, mas não conseguiram pescar nenhum peixe. Já estava já amanhecendo e de repente, sabe quem apareceu no mar? Jesus, crianças. Ele apareceu porque ele já tinha morrido e ele já tinha ressuscitado e apareceu para os discípulos dele no mar. E então, de longe, ele perguntou: Moços, vocês têm peixe? Vocês pescaram alguma coisa? E eles disseram que não, porque tinha passado a noite toda e não tinha conseguido nada. Mas aí, sabe o que Jesus disse? Coloque a rede, jogue a rede do outro lado do mar. E então eles jogaram a rede do outro lado do mar. E sabe o que aconteceu, crianças? Nem imaginam, né? De repente, quando eles jogaram, eles pescaram muitos peixes, crianças. Olha quantos peixes eles pescaram. Sabe, na Bíblia diz que foram 153 peixes e peixes grandes e bons. E então eles ficaram felizes com isso. Pedro, ele quando viu Jesus, ele estava até sem roupa e correu para ir onde Jesus estava. Nem esperou os amigos, e os amigos foram porque já estava perto da beira do mar. E então Jesus se reuniu com eles, comeu peixe, comeu pão. Mas nessa história, crianças, tem uma situação muito importante que aconteceu de Jesus com Pedro. Sabe, vocês se lembram que Pedro tinha negado Jesus. Ele andou com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, ouviu muitas coisas, só que ele falhou. Ele errou porque ele disse que ia até o fim com Jesus, mas ele não conseguiu. Teve medo e negou a Jesus. E por causa dessa negação, ele chorou amargamente, ficou muito triste por ter negado o seu mestre, a quem ele seguia. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, que teve esse encontro com Pedro, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus pediu a ele para que ele apacentasse suas ovelhas. Você sabe o que é ovelha, né, crianças? Aquele animal branquinho, bem cheio de lã, que utiliza a lã delas para fazer várias coisas.
Mas Jesus pergunta pela segunda vez se Pedro ama ele. E Jesus perguntou por 3 vezes se Pedro o amava. E então, na terceira vez, Pedro ficou muito triste e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu conheces o meu coração. E então Jesus o convidou para apacentar suas ovelhas novamente. E aí por diante, Pedro foi cuidar das ovelhas, foi falar do amor de Jesus, foi pregar sua palavra e conseguiu salvar muitas almas através da palavra de Jesus. E com isso, crianças, nós aprendemos que Jesus, ele nos ama, mesmo que nós erramos, mesmo que nós tenhamos falhado com ele, tenha errado, porque infelizmente nós somos seres humanos, não é? Mas ele continua nos amando a si mesmo e quer que nós nos arrependamos de nossos pecados, nossas falhas, nossos erros e cheguemos até a ele e o pedimos perdão. E ele então está disposto a nos perdoar. Que possamos continuar amando. E vocês, crianças, amam a Jesus? A palavra dele diz que quem ama ao Senhor faz a sua vontade. Então nós, para dizermos que o amamos, temos que fazer a sua vontade e lhe obedecer. E nessa lição, crianças, ela retrata, ela fala sobre o amor de Jesus por Pedro e o amor de Jesus por todos nós. Fiquem na paz, todas vocês. E Deus continue abençoando a cada uma, os seus pais, seus familiares. E não deixem de assistir as aulinhas que nós temos postado, tá certo? Sabemos que o papai ou a mamãe têm as suas responsabilidades, mas se Deus quiser, elas conseguirão um tempinho para colocar vocês para assistirem, tá certo? Um abraço, que Deus abençoe a cada um, tá?